ontem mesmo eu estive com uma cliente que ela estava sofrendo um conflito muito grande. Ela não é da cidade, é uma paciente que eu atendo online. E ela havia me dito assim, eu sofri muito uma época atrás porque eu fui deixada pelo meu noivo. E eu me envolvi financeiramente com algumas dívidas, porque ele disse que ia casar comigo e eu comprei um monte de coisa pro casamento, né, pra casa. E ele foi simplesmente deu no pé e me largou ali. E eu que tive que pagar tudo. Eu tive que pagar tudo. E ela revoltada com aquilo ali, né? E aí a gente foi olhar pro sistema dela, ela é filha de uma mãe extremamente controladora. Muito controladora que não permite ela avançar, ter a própria vida, a própria casa, a própria carreira, o próprio relacionamento. Ela critica todos os namorados, todos os empregos, todas as chances dessa filha talvez se mudar para uma outra cidade e crescer, prosperar. E aí ela começa a namorar exatamente com esse cara, que promete mundos e fundos, que vai ser a força dela de sair dessa casa. Eu vou sair porque eu vou casar com ele. Eu vou sair porque ele vai me tirar de casa. O cara dá no pé, deixa ela ali. Com todos os móveis comprados, ela que parcelou tudo no cartão dela, ela que fica com a dívida, e ela começa a querer brigar com ele na justiça pra poder receber dele, né? E aí eu pergunto pra ela assim, mas ele te ajudou em certo nível, não? Eu provoco, né? Em certo nível ele te ajudou, porque você disse a vida toda que queria sair e não tinha força. Você encontrou nele a força, ele te deu o que você precisava. Por mais que ele tenha feito de uma maneira torta e irresponsável, isso não tira dele a responsabilidade dele, mas era exatamente o que você precisava. Você pode ressignificar isso. Você pode entender que o gasto que você tem agora, né, com essas parcelas, dessas coisas todas que você comprou, é um investimento na vida que você sempre disse que quer ter. É um investimento, né? Por mais difícil que seja. E aí ela foi fazendo as contas, ela tinha condição de pagar tudo. Não é que ele deu Até no pra ter a pé e vida que ela deixou... queria ter, né? Não é que ele deixou ela sem condições de arcar com esses compromissos. Ela tem um bom trabalho, ela tem ótimas condições de pagar por aquelas coisas que ela comprou, mas ela insistia em dizer, fui onerada, fui onerada. O ódio prendia ela. O ódio prendia. Na hora que ela percebeu a dinâmica e ela entendeu isso aqui, ó, olha bem, aqui tá a mamãe controladora. Ela tá aqui presa com a mãe. Ela coloca ele como salvador. Aqui eu vou sair com consciência leve, eu não vou ter consciência pesada com a mamãe. Aqui eu saio pra casar, né? Porque a vontade que eu tenho é sair. E mesmo sem um homem, né, na minha vida, a vontade que eu tenho é de sair, morar sozinha. Mas eu não posso fazer isso, minha mãe jamais aceitaria. Então eu arrumo um salvador, eu me relaciono com ele, ele me promete mundos e fundos, depois ele some e eu fico aqui com esse monte de coisa pra pagar. Agora eu tenho que lidar com o conflito verdadeiro. Ela fica achando que o conflito dela é o término. A gente entendeu que o conflito dela é com essa mãe. Que ela precisa olhar pra essa mãe e dizer assim, querida mamãe, muito obrigada pela vida, você é a mãe certa pra mim. E eu honrarei você, não mais sendo leal à sua dor, o seu medo de ficar sozinha. Não mais sendo a sua amiga ou a substituta do papai que morreu e que te deixou sozinha. Honrarei você fazendo algo bom com a vida que você me deu. Por favor, venha partilhar comigo na minha casa nova. Venha comer um macarrão comigo aqui. E deixar essa mãe com a dor que é dela sem pena. Mamãe, a sua dor é sua, que é o bonequinho da dor. Querida mamãe, por muito tempo carreguei a dor com você. Agora eu deixo você com ela, porque você é tão grande, você é forte, você é digna de carregar a sua própria dor. Então você com a sua e eu com as minhas. E aí esse homem fica em paz, ó. E aí ela pode olhar para esse homem de uma maneira mais sarada, dizendo para ele assim, você me causou profunda dor. A sua irresponsabilidade me trouxe danos. Deixo com você sua culpa.
mas eu também assumo a minha parte de responsabilidade nisso, que agora eu entendo. Onde está a minha dor real? Isso é uma situação muito comum também, né? Porque quando você fala controladora, né, a gente não fala só de finanças, mas, por exemplo, aquela mãe que, você não tá vindo me visitar, até que vem com frequência, mas acaba quando você tem uma família, né? Quando você constitui uma família, a sua família passa a ser aquela ali. Não que a da sua mãe não seja, mas a sua constituição tá ali. E acaba que os seus esforços, né, acabam sendo muito maiores aqui e agora do que Sim, porque e é saudável, né? exatamente, né? O filho, ele precisa colocar a força da vida que recebeu aqui Uhum, em movimento. E não tem uhum. como colocar em movimento olhando para trás. É Sim. por isso que a história que eu contei anteriormente do padre, a profissão dele não estava fluindo, porque a profissão dele estava, a energia que ele estava colocando de movimento não era para frente, era para trás. Então, para eu colocar para frente, eu preciso me despedir dos meus Uhum. pais. Eu preciso ser adulto. Eu preciso parar de exigir algo aqui ou de achar que eu tenho que resolver aqui algo. Eu posso até contribuir, ajudar os meus pais, mas do lugar de filha. Eu venho Sim. aqui, ajudo, volto pro meu lugar. Posso ficar agarrado aqui, não. Muito interessante, cara. E eu fico vendo as famílias aqui, eu fico vendo o rostinho da A pessoa gente aqui, fica cara. imaginando É. as Que situações da vida que a gente toma loucura, conta. velho. Agora pensa na pessoa quando ela leva a questão bem que é dela mesmo. Porque aqui a gente tá falando de uma maneira genérica, Uhum. geral, né? Quando a pessoa leva o conflito dela, isso aqui, na hora que você coloca o representante da dor, da mãe, e a filha devolvendo pra mãe a dor que é dela, Uhum. o quanto essa filha não chora no consultório. O quanto o choro, às vezes, é um choro até infantil. A gente escuta o choro do cliente, um choro de uma criança. Que é aquela criança que talvez desde pequena tá dando um leve pra aquela mamãe, Não. né? E ao Isso. longo do tempo, depois da constelação, isso pode ser muito libertador, porque isso traz, se a pessoa se ocupar da cadeira adulta dela, depois da constelação, isso traz grande força pra ela. É, porque eu vejo, principalmente essa questão de mães aí, eu vejo um monte de, às vezes até amigos meus, que assim, eles ficam presos a essa questão de mãe e tal, que não saíram da casa dela, não saíram das asas da mãe ainda, e acabam que você fica observando algumas coisas, ele não cresce por isso, porque ele fica muito preso àquelas... Sim, Nossa, cara. né? E às vezes fica preso também, porque também tem o ganho secundário, né? Também, né? Como não saiu das asas, então vai lá, É, não almoça lá e tal, não exato. tem que gastar em casa, minha mãe passa minha roupa. Isso é muito normal, né? Casou, tem que tomar suas responsabilidades, colocar no seu papel Sim, e vida que segue. sim. Caraca, velho. Ó,